Hoje eu vou te ensinar a como fazer um arco grandioso e sofisticado com muito brilho para a festa de 15 anos. Me acompanhe nesse processo. Galera, para este trabalho nós iremos utilizar os balões da linha Metallic da Sunrock, que é uns balões que remetem muito ao luxo. Então esses balões vão ser perfeitos para o nosso trabalho. Iremos utilizar os balões de tamanho 5, 11 e 16 da linha Metallic na tonalidade prateado da Sunrock. Iremos utilizar o bolha transparente 36 polegadas. Como material complementar, iremos utilizar uma tesoura, iremos utilizar a bombinha profissional da própria Sunrock, que é uma bombinha ótima de se trabalhar. Iremos utilizar também o nylon 0,60. Iremos utilizar o inflador convencional. Iremos utilizar também o fixa balão. O cluster é formado por 4 balões. Eu vou fazer alguns clusters somente com o balão 11 e também com o balão 16 já inserido no cluster, para que ele possa facilitar na hora da desconstrução do nosso arco. Gente, eu sempre utilizo o balão de polegada 11 porque eu tenho a flexibilidade de deixar ele em 8 polegadas, 7 polegadas, até mesmo inflado na sua totalidade, que é 11 polegadas, 9 polegadas. Então, eu consigo realmente dar esse efeito orgânico, às vezes apenas com o balão 11. Isso ele já me auxilia nessa questão. E também a questão do gargalo do balão 11, que é muito bom de se trabalhar para na hora de realizar os encaixes, essas coisas eu tenho muita facilidade por essa questão. Aqui é um cluster formado somente por balão 11. Lembrando, aqui eu não tem questão de inflar num determinado tamanho. O arco orgânico ele é realmente isso, é inflar os balões em diversas polegadas. Galera, quando eu acabo de inflar o meu balão, eu dou essa leve pressionada para que ele fique bem redondinho. Normalmente ele já fica redondo somente inflando, porém é de minha preferência dar essa leve pressionada para que realmente ele dê para que ele fique bem redondinho mesmo. Para amarrar o meu balão, o que eu faço? Eu passo um balão para um lado, outro para o outro, estico bem aqui, ó, dou uma voltinha e um nozinho tradicional, que você já não vai ter problema dele murchar, esvaziar, alguma coisa do tipo. Tá ok, galera? E repita esse processo com os demais balões. Nesse cluster eu já vou inserir aqui, ó, 2 balões 16. Aqui eu faço a mesma coisa, um balão para um lado, um balão para o outro, estico bem, dou uma voltinha e o nó para travar ele aqui. Aqui eu não vou ter problema mais, ó. E lembrando, galera, essa esticada que eu dou, ela deixa o cluster bem firme. Então eu não vou ter problema da minha guirlanda ficar mole, ficar ruim de eu trabalhar depois. Então, galera, olha só como que fica. Ó. Eu trabalho com alguns clusters somente com balões 11 e também com balão 16. Eu faço com 2 balões 16, com 1 balão 16 e 3 11. E assim eu vou modelando a minha guirlanda. Com o tempo, você vai pegando essa agilidade e essa praticidade. Olha só, aqui eu inflei 3 balões 11 e um 16. Isso aqui ajuda muito no processo de desconstrução. Na hora que você monta a sua guirlanda, você já vê que já fica um arco pré-orgânico. Aí você vem fazendo os encaixes, engrossando, dando direcionamento no arco da maneira que você acha que vai ficar melhor. O balão prateado metálico, ele já é um balão que traz bastante a essência de luxuoso. E o balão bolha transparente, ele traz essa mesma essência. Então vocês vão ver que vai dar um diferencial legal no nosso trabalho. Realmente vai trazer esse ar de luxo para o seu evento e para a sua festa. Primeiro passo, galera, eu abro bolha, dou uma esticada, uma levemente esticadinha, em cima e embaixo. O balão encapsulado, o que eu faço? O que é o balão encapsulado, Felipe? O balão encapsulado nada mais é do que o balão bolha transparente juntamente com o balão 16. Você pode inserir tanto com algum palitinho, alguma coisa do tipo, ou dessa maneira que eu estou fazendo. Ó, dobrei o balão e passa para dentro do balão bolha. Eu utilizei o balão bolha transparente 36, gente, nesse trabalho, porque eu quero deixar um pouquinho maior. O balão 16 ele tem essa flexibilidade. Olha a totalidade que eu consigo entregar esse balão 36 com o balão 16 metálico. Assim, ele realmente, você vai ver que ele traz um diferencial enorme no trabalho. Vejam, gente, a diferença para um balão sem ser encapsulado. Ele é muito brilhoso, é um trabalho excelente, mas vejam também com o encapsulado, que no caso é o bolha transparente com o 16 junto. Então, gente, é uma personalização que traz um diferencial enorme no seu trabalho. Vejam,
Acredito que dê para verificar no vídeo a diferença de tamanhos, gente. Ó, aqui é um 36 e aqui está um 16. Não está inflado na sua totalidade, mas também fica muito bom. Gente, uma dica importante aqui, ó, é na hora da amarração desse balão bubble. O que eu faço? Eu pego o próprio gargalo do balão 16, dou uma voltinha aqui, ó, aquele nó tradicional, e ele está travado. O balão bolha transparente, a gente faz o mesmo processo. Estica o balão em cima, estica o balão embaixo. Após isso, eu dou uma inflada nele. Eu esvazio para poder tirar o ar quente, para que não fique nenhuma marca dentro do balão. Após isso, posso inflar tranquilamente. Vejam só, galera. Fica muito lindo, traz um resultado incrível para o nosso trabalho. Para travar esse balão, gente, o nozinho que eu faço também é um nozinho convencional aqui na ponta, ó, com o próprio gargalo do balão. Passei aqui, dei o nozinho. Após isso aqui, gente, ó, tá bem travada. Isso aqui não esvazia de maneira alguma. Então, o balão de 5 polegadas, eu tenho o hábito de inflar eles também com a própria bombinha da Sunrock. É uma bombinha que realmente traz um adianto muito grande. Lembrando, não tem tamanho certo, tá? Inflei aqui, ó. Prontinho. Dou aquele leve pressionado aqui, ó, para que fique mais redondinho possível. Nozinho tradicional. Tá travado. O que eu faço? Os meus encaixes eu realizo com 4 balões número 5 e também com 2 balões número 5. Ou a duplinha assim, ou o cluster com 4. Ou o cluster. Vejam só como que fica aí, ó. Pessoal, chegou a hora da montagem da guirlanda. Lembrando, o que eu faço? Eu utilizo o nylon 0,60. O meu primeiro cluster, normalmente eu coloco um balão 11, um cluster com balão 11. Eu passo o meu nylon 0,60 entre os balões e dou uns 2 nozinhos aqui para poder travar minha guirlanda. Eu dou esses nozinhos, galera, para que não aconteça de soltar minha guirlanda se desfazer ao decorrer da montagem. Veja só, galera. Após travar, o que eu faço? Eu viro o balão dessa maneira assim, ó, fica sempre 2 balãozinhos virados para mim. E encaixo os outros 2 balões na mesma direção. Uma voltinha, 2 voltinhas, 3 voltinhas, meu balão já está travado. Às vezes eu dou mais uma voltinha para garantir. Mas fica bem travado e bem firme. E lembrando, olha como fica aqui para mim, ó, os 2 balões. Após isso, eu vou repetindo o processo. Veja, é muito simples, ó. Encaixei, estiquei o nylon, estico o nylon, 1, 2, 3 voltinhas, para dar aquela travadinha, e assim vai dando formato a minha guirlanda, olha só. Veja como vai tomando proporção e tamanho rapidamente, galera. Galera, se em algum momento você sentir que, um exemplo, minha guirlanda tá ficando frouxa, o meu cluster ficou frouxo, alguma coisa do tipo, o que você faz? Você passa o seu nylon no cluster de baixo, dá uma esticadinha, uma leve esticadinha, que senão você vai estourar o seu balão, dá umas 2 voltinhas, tá travado. E seu cluster, você vai ver que sua guirlanda vai ficar bem firme. Como eu sei que a minha guirlanda tá firme? Olha o tamanho que ela tá e olha o jeito que eu seguro ela, olha. Veja só. Então, ou seja, realmente você vê, não tá aquele negócio molengo, sabe? Isso, você tem uma facilidade muito grande na hora da sua instalação, na hora de você realizar seus encaixes. Galera, agora já com a nossa guirlanda pronta, nós vamos fazer a instalação dela. Como é um tema muito utilizado para 15 anos, eu vou tentar ser o mais sofisticado possível nesse trabalho. Eu tenho essa estrutura de ferro que está posicionada aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um nylon 0,60, vou cortar um pedaço, vou amarrar na minha própria estrutura e após isso vou fixar. Nesse caso aqui, eu não tenho estrutura, bem dizer assim, no meio e no chão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inflar um balão com água para dar o peso e para realmente dar uma fixada ali no local que eu preciso. Essa estrutura, ela me dá uma facilidade enorme na própria instalação do meu arco. O que eu faço? Passo o nylon lá, dou em média uns 3, 4 nozinhos aqui para travar o meu nylon, não acontecer de soltar, de correr, alguma coisa do tipo. Essa amarração vai ser a minha principal, então, ou seja, de hipótese alguma, pode acontecer de soltar ou escorregar, alguma coisa do tipo, gente. Após isso, o que eu faço? Eu pego o meu nylon, passo entre os balões, passando entre os balões eu dou uma leve esticada, eu deixo bem firme.
eu não dou a opção de realmente correr ou alguma coisa do tipo. Eu deixo o meu nylon bem firme, bem fixado lá onde eu quero que ele fique. Galera, veja, aqui eu tenho um balão com água e o que eu faço? Eu amarro no meu último cluster aqui, ó, gargalo com gargalo, e aqui, ó, ele causa um peso. Se você achar necessário colocar mais um, dois ou três balão, não tem problema, porque vai estar na mesma tonalidade, não influencia no seu trabalho e ele vai ficar mais firme. No meu caso aqui, um balão, olha, eu já vou ter o resultado que eu preciso. E aqui eu vou vir modelando o meu arco. Como que eu faço isso? Lembrando, com o próprio gargalo do meu balão, eu vou lá dentro da minha guirlanda, puxo outro gargalo e dou um nozinho tradicional aqui, ó. Vejam só, como é simples e rápido. Já está travado e assim eu vou modelando o meu arco. Vou realmente diferenciando ele. Vejam só, gargalo com gargalo. Estiquei. Prontinho. Olha só, a minha guirlanda tá pronta, tá bem engrossada já. Não sei se vocês conseguem observar, tá num ponto de, vamos dizer assim, realizar os encaixes e entregar o trabalho. Mas, o que eu vou fazer? Olha aqui em cima como que tá. O balão, ele tem esse poder de realmente modificar o cenário. O que eu fiz? Olha só, minha guirlanda tá pronta, mas eu acho que dá para dar uma diferenciada no trabalho. Então, ou seja, olha só, um pequeno detalhe, eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado, e um pequeno detalhe vocês vão ver que vai mudar completamente esse trabalho nosso. Eu fiz meio que um aéreo aqui, então o que eu vou fazer? Lembra daquele fixa-balão que eu mostrei lá no começo? Eu vou grudar aqui no teto para dar um ponto de fixação pro meu balão e me ajudar na agilização aí desse trabalho. Já com o nylon da minha outra guirlanda, gente, ó, eu passo nessa guirlandinha nova que eu fiz e dou uma travadinha. Não precisa ser tão forte, porque, lembrando, eu vou fazer o ponto de fixação aqui com o próprio fixa-balão. Galera, o fixa-balão, olha só, ele vem com esse detalhe, você arranca aqui, ó, passa o nylon nesse buraquinho e dá um nozinho, dá uns 2, 3 nozinhos para travar, não acontecer de correr. O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar esse fixa-balão para que não aconteça de, na hora da festa, alguma coisa do tipo, possa acontecer de cair o meu arco, o meu aéreo. Entende? Então é mais para dar uma garantia. Então, de forma sutil, eu vou instalar ele lá e vou dar um ponto de fixação nele lá. Dou umas 3 voltinhas, já vai estar travado. Galera, fiz o mesmo procedimento pro outro lado, uma guirlandinha de aproximadamente 1 metro. E aí eu vou realizar o mesmo encaixe do outro lado, olha só. Pessoal, agora já com o nosso arco posicionado, do jeito que a gente quer, a gente vai vir dando acabamento, colocando os nossos encapsulados e os nossos balões bolhas transparentes. Posicionamos nossos balões bolhas e os encapsulados. E agora o que nós vamos fazer para dar um toque final nesse arco e nesse trabalho, galera? Nós vamos instalar agora os nossos encaixes, que seriam os nossos clusters balões número 5, tanto com 2 quanto com 4. Um ponto importante, galera, olha só. É uma decoração de 15 anos, mesmo que intimista, mas o foco dessa decoração que eu queria mostrar para vocês é, gente, olha só como traz luxuosidade esses balões prateados da linha Metallic da São Roque. Gente, mesmo sendo algo intimista, algo simples, mas olha o luxo, olha só como faz um cenário lindo esses balões. Gostou desse conteúdo? Para ter acesso a mais conteúdos como esse, ativa o sininho, curte, comenta e compartilhe, segue esse perfil e fique por dentro das novidades.